Hoje eu vou mostrar para vocês como clonar objetos em 3D. E não vou usar nenhuma impressora 3D caríssima importada. A gente vai usar materiais caseiros que você pode encontrar em qualquer lugar que você tiver e o resultado fica muito legal. Essa clonagem de objetos vai ser feita com 3 coisas básicas. São essas 3 coisas que você precisa comprar e são fáceis de encontrar. Um pouco de gelatina sem sabor. Se você tiver gelatina com sabor, eu imagino que dê certo também, mas essa gelatina sem sabor é melhor, qualquer supermercado tem. Vai precisar também um pouco de glicerina. Glicerina você acha em qualquer farmácia, é bem barato. E vai precisar também de um pouco de gesso, e gesso você acha em qualquer loja de material de construção e é muito baratinho. E o que a gente pode clonar com isso? Qualquer objeto em 3D basicamente, mas é muito legal de clonar bonequinhos, coisas desse tipo. Eu vou clonar peças de xadrez. Por quê? Porque peças de xadrez a gente perde e a gente consegue recuperar a peça, fazer uma cópia dela usando essa receita que eu vou mostrar agora. E outra coisa legal também é que você pode emprestar um jogo de peças dos seus amigos. Esse aqui, por exemplo, a gente emprestou de um amigo, é muito bonitão esse jogo de peças, é um jogo bem elegante de peças de xadrez. E a gente pode fazer um kit novinho de xadrez copiando as peças originais. Bora duplicar uma peça de xadrez usando gesso, gelatina e glicerina. Primeira coisa que você vai ter que fazer para clonar uma peça é untar a original com óleo. Eu vou usar o cavalo porque é a peça mais bonita desse jogo de xadrez aqui e eu vou ter que proteger um pouquinho essa parte de baixo do cavalo porque eu não quero estragar o feltro que tem aqui. Então eu vou recortar uma rodelinha de papel, colocar aqui em cima do feltro, proteger um pouco com durex e prender esse cavalo em cima desse copinho de isopor. Por que eu coloquei o cavalo em cima desse potinho? Porque eu vou fazer um molde de gelatina e o molde vai ser baseado nesse cavalo. Esse cavalo vai ser mergulhado dentro da gelatina para servir de molde. Eu vou fazer o molde dentro de um copinho descartável. O ideal é você sempre usar copinhos descartáveis porque você vai ver que a gente vai estragar esse copinho e vai precisar de outro igual mais para frente. E como que eu vou colocar o cavalo lá dentro de um jeito inteligente? O cavalo não pode encostar nas bordas porque senão estraga o molde e nem pode encostar no fundo. Então eu vou colocar o cavalo desse jeito assim e depois vou usar uns pregos para segurar o cavalo de ponta cabeça aqui. Eu posso furar o copinho de isopor usando os pregos. Então bora lá, vamos sujar esse cavalo de óleo. Eu vou usar óleo de cozinha e um papel toalha e tem que usar o mínimo de óleo possível. Se você usar óleo demais, o molde vai ficar meio errado. O óleo serve para garantir que o cavalo não grude na massa de gelatina. E depois disso é só espetar os pregos, fazendo com que o cavalo encaixe certinho dentro do copo. O original está bem preparado, tá na hora de a gente fazer a coisa mais importante, que é a gelatina. Normalmente as pessoas usam silicone, mas silicone é caro, é mais difícil de fazer, é um processo mais profissional. Vamos fazer com a mistura de gelatina. São 2 pacotinhos de gelatina, 10 colheres de sopa de água e 3 colheres de sopa de glicerina. Aí eu levo isso por 20 segundos no micro-ondas, mexo um pouco e levo mais um tempinho no micro-ondas até ficar bem homogêneo. Aí é só jogar a gelatina dentro do copo descartável e colocar o cavalo em cima. Para isso aqui endurecer, o ideal é você deixar algumas horas na geladeira. Se você quiser acelerar, você pode deixar antes uns 20 minutos no congelador e depois uns 40 minutos na geladeira, ele já vai ficar prontinho. Mas como aqui hoje a gente tá tipo Ana Maria Braga, já tem um prontinho que a gente deixou aqui. E agora vem uma parte muito sensível, que é você tirar o cavalo de lá de dentro do molde. Eu vou fazer isso com um estilete, tomando muito cuidado para não estragar a peça que está lá dentro e ao mesmo tempo não rasgar a gelatina. Mas eu vou rasgar o copo, olha só. Primeiro eu vou rasgar um cantinho do copo e tirar todo ele da gelatina. Ela não vai derreter porque essa gelatina está muito dura. Aí eu vou fazer um corte pela frente do cavalo bem delicadamente e vou mexendo a parte de cima para o cavalo ir se descolando da gelatina. Você percebeu aí que a gente tem um buraco perfeito no formato de cavalo. Agora uma coisa muito importante, existe um corte no meio do molde. Eu tenho que juntar esse corte perfeitamente para as partes coincidirem. Se eu juntar torto, o meu cavalo vai sair todo torto, uma metade não vai encaixar direito na outra. Então eu junto perfeitamente aqui os dois lados e vou colocar dentro de um copo exatamente igual ao copo em que foi feito o molde, porque ele vai encaixar perfeitamente aqui.
E finalmente, vamos preparar o gesso para colocar aqui dentro. Presta bastante atenção. Eu vou usar 3 colheres de gesso para 3 colheres de água. Aí eu tenho que mexer muito bem e bater bastante para as bolhas de ar saírem. Quando o gesso começar a endurecer um pouquinho, eu já jogo dentro do molde só até a metade. Aí eu bato durante uns 15 segundos para saírem mais bolhas de ar, eu não quero que meu cavalo fique cheio de bolhas de ar. E depois eu completo com o resto do gesso e bato mais para sair mais bolhas de ar. A notícia boa é que o gesso seca mais ou menos em meia hora, então não vai demorar muito tempo para a gente poder desenformar isso aqui. E a notícia melhor ainda é que eu já tinha um pronto aqui embaixo da mesa. Vamos tirar esse cavalo da forma. O procedimento de retirada é muito parecido com o que eu fiz para tirar o molde original. A diferença é que agora eu não preciso me preocupar tanto com a gelatina, porque ela pode estragar. O cavalinho ficou bonitinho e tá pedindo um joinha para você aí embaixo. Com a peça desenformada, ou seja, fora da forma, tem algumas coisas importantes que você precisa saber. Primeiro, que essa gelatina aqui, que saiu quase inteira, você não precisa jogar fora. Você pode lavar com água, tirar esse excesso de gesso, derreter e fazer outro molde. Para derreter, basta colocar no micro-ondas, do jeito que eu fiz, e isso aqui fica líquido de novo. Ou seja, você pode economizar muita gelatina e fazer quantas vezes quiser. Segunda coisa é que se olhar esse cavalo bem de perto, você vai ver que ficou a marca da fita que eu amarrei na parte de baixo aqui do cavalo. A gente consegue tirar essa marca raspando isso aqui, porque o gesso ainda está úmido, é fácil de você trabalhar em cima do gesso. Dá uma olhada. Eu vou pegar meu estilete e vou tirando esse excesso de gesso que estava aqui no lugar da fita. Se você quiser, você pode testar outros instrumentos aí na sua casa. Mais uma coisa importante, se você passar o dedo na peça, você vai perceber que sai um pouquinho de gesso no dedo, como se estivesse passando o dedo num giz de lousa. E se você jogar muito xadrez com esse cavalo, ele vai começar a sumir na sua mão, porque ele vai se desgastar. Então, se é uma peça só decorativa, você pode deixar assim mesmo. Mas se você for usar mesmo, manipular essa peça, o ideal é proteger com um verniz especial. Esse verniz se chama goma laca. Você pode encontrar em qualquer loja de artesanato, papelaria costuma ter, também não é muito caro. E para passar a goma laca no cavalo é só pintar ele com verniz, mas tem uma coisa importante, o ideal é você deixar secar um pouco antes, porque senão você vai pintar em cima de um gesso úmido, cheio de água. Tem um cavalo aqui que a gente já pintou com goma laca, olha só a diferença do que sai de gesso do cavalo sem goma laca e com goma laca. Quando a peça já estiver devidamente envernizada, você pode pintar, eu vou pintar de preto aqui usando um pouco de guache, vamos ver como é que vai ficar. E para terminar, vamos fazer uma comparação. Eu deixei de um lado as peças originais e do outro lado as peças clonadas. Dá só uma olhadinha na semelhança. Mais projetos bacanas que nem esse aqui, que são fáceis de fazer e que resolvem coisas que eram difíceis, como o molde de silicone, você aprende no Manual do Mundo. Se você quer aprender a fazer mais coisas com gesso, a gente já fez um cofre de porquinho, ou um porquinho, cofre, tá desse lado aqui, é muito bacana porque você pode quebrar o cofre depois e não tem muito problema porque o gesso é muito baratinho. E para quem gosta de copiar coisas com perfeição, do outro lado a gente vai deixar um copiador de desenhos caseiro.